Tá ali. Boa tarde. Boa tarde, doutor Giovanni. Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Giovanni Couto da Silveira e falo nesta tarde em nome da Transparência Eleitoral Brasil. Tem a palavra, excelentíssimo ministro. Tem sim, por favor, por 5 minutos. Perfeito. Boa tarde a todos e a todas novamente. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo ministro, relator da presente proposta de minuta de resolução, Sérgio Silveira Banhos, e na pessoa de Vossa Excelência, todas as demais autoridades que compõem a presente audiência pública, os demais representantes de partidos políticos, de associações, de entidades e cidadãos que participam ou que acompanham a presente audiência pública. Inicialmente, gostaria de realizar minha autodescrição. Eu sou um homem de porte médio, me considero pardo, cabelos castanhos escuros, visto hoje um terno azul listrado com uma camisa preta, uso óculos e ao fundo existe uma estante de livros e também uma mesa com um computador. Diante dessa autodescrição, eu inicio a minha exposição, inicialmente agradecendo pela oportunidade de participação em nome da Transparência Eleitoral Brasil, da presente proposta de minuta de resolução. Consideramos sempre muito pertinente e importante participar de eventos como o que é realizado hoje para debater um tema que é de fundamental importância, envolvendo tanto recursos públicos utilizados pelos partidos políticos, quanto também as fundações partidárias que têm um importante papel dentro da democracia brasileira. E diante desses aspectos, também gostaria de ressaltar, em caráter introdutório, a questão relativa à minuta de resolução, que foi muito bem detalhada pela unidade técnica deste colégio do Tribunal Superior Eleitoral e que proporciona ali um detalhamento muito específico e com certeza vai facilitar a prestação de contas pelos partidos políticos em relação às contas das suas respectivas fundações partidárias. Mas agora, diante desses aspectos introdutórios, eu gostaria de ressaltar a Vossas Excelências algumas sugestões de alteração que gostaríamos que fossem implementadas diante do excelentíssimo trabalho que foi realizado no caso em questão. A nossa primeira proposta, Excelência, vai ao encontro da previsão estabelecida no artigo 5º, parágrafo único da minuta de resolução principal, e tem como foco ali a questão ateniente à possibilidade de, por meio de decisão judicial fundamentada, ser possível requerer o envio de extrato eletrônico da conta bancária. Com base nesse aspecto, a nossa sugestão é que seja estabelecido um lapso temporal em relação a essa proposta, sendo possível que essa requisição seja feita apenas a partir do momento final para a prestação de contas. Então, antes disso, consideramos que teria uma interferência ali em relação à forma de gestão desses recursos. Então, consideramos pertinente essa alteração para que se estabeleça um lapso temporal possível para a requisição. Em conjunto com essa proposta, na justificativa que apresentamos já na submissão da proposta, tem relação com a necessidade de delimitação específica em relação à requisição abranger a conta de recursos oriundas de recursos do fundo partidário ou se também essa requisição poderia abranger a conta de recursos privados. Por mais que a resolução trate especificamente de recursos públicos, ao meu ver, esta questão ali da resolução poderia ser mais detalhada nesse parágrafo para evitar algum tipo de questionamento ou dúvida futura. Em conjunto com isso, nossa segunda sugestão vai ao encontro do artigo 9º da presente proposta de resolução e tem como foco uma pequena alteração redacional ali que vai tratar sobre o documento fiscal idôneo. Em relação à descrição e aos aspectos que devem compor esse documento, entendemos que seria necessário que a descrição detalhada fosse acompanhada da individualização de cada serviço ou produto que faça relação a ela. Com isso, consideramos que haverá uma maior segurança jurídica, pois se trata de um documento de difícil alteração no momento da prestação de contas. Então, acreditamos que isso também vai facilitar o detalhamento que deve ser feito pela fundação partidária. A nossa terceira proposta de alteração, Excelência, tem relação com o artigo 9º, parágrafo 3º, e diz respeito especificamente à apresentação de documentos comprobatórios sobre a entrega de algum tipo de produto ou serviço que tenha sido declarado. Entendemos que ali há uma certa dificuldade diante da abrangência da terminologia que é utilizada e consideramos também
seria possível, dependendo da forma como colocado, a apresentação de um rol, ainda que exemplificativo, em relação aos documentos que podem compor essa questão ali atiniente a quais tipos de elementos probatórios que poderiam ser apresentados. E isso vai ter relação também com a nossa última proposta, mas antes dela, em relação ao artigo 12, parágrafo 6º, está a nossa quarta proposta de alteração, e que vai tratar especificamente sobre o prazo para regularização processual, seja da fundação, seja dos responsáveis por essa entidade. Ao ler toda a resolução, entendemos que diversos aspectos do processo de prestação de contas são permeados por prazos específicos já elencados nela. Mas, ao contrário, ao tratar e fazer essa possibilidade, ao propor essa possibilidade ali de regularização, não existe um prazo estabelecido. E, por conta disso, entendemos que, para trazer maior segurança jurídica e equidade com relação a este aspecto, sugerimos ali, então, o estabelecimento de um prazo de 10 dias, tal como previsto em outras etapas ali do processo de prestação de contas em relação a outros aspectos semelhantes a este. E, por fim, Excelência, a nossa última proposta de alteração se relaciona ao artigo 14, parágrafo 6º, inciso 4º, da resolução, e que também se relaciona muito com aquele aspecto que já abordei nesta fala em relação às provas materiais dos gastos realizados. Entendemos que talvez esse seja um aspecto que só vai ter maior efetividade a partir das decisões futuras que venham a ser proferidas com base nessa temática da prestação de contas, mas talvez fosse interessante, já neste momento de debate da minuta de resolução, a apresentação de um rol que detalhe quais os tipos de provas materiais sobre os gastos realizados que podem ser utilizados pelo partido político, ainda mais diante da própria resolução estabelecer um prazo limite ali para a apresentação dos documentos ao longo desse processo de prestação de contas, Excelência. Então, com base, essas seriam as 5 propostas que, em nome da Transparência Eleitoral Brasil, apresento a Vossa Excelência e aos demais autoridades que compõem a mesa, agradecendo a atenção e a atenção dispensada e desejando um excelente trabalho na tarde dessa audiência pública. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Giovanni da Silveira, pelas excelentes sugestões que trouxe aqui e que serão consideradas com certeza quando da nossa reanálise da minuta. Eu reafirmo